Fala turma, tudo bem? Professor André Eduardo para continuidade na nossa aula de ligações químicas, pessoal. Hoje vamos dar um foco bacana nas outras ligações. A primeira delas, ligação covalente, ou conhecida como molecular, e a segunda que é a ligação metálica, meus amigos. Bora lá, pessoal! Ligação covalente ou molecular. O que tem de diferente nela? São ligações formadas pelo compartilhamento dos elétrons. Compartilhamento. Na iônica, ocorreria uma perda e um ganho de elétrons. Aqui não. Aqui os átomos eles compartilham, pessoal. Então, esse compartilhamento de elétrons na camada de valência de cada um dos átomos envolvidos na ligação. Olha aqui o exemplo do flúor, pessoal. Lembra que o flúor tinha 7 elétrons na camada de valência, cada átomo de flúor? Aqui, ó, um flúor com outro flúor, eles compartilham. Eu compartilho um elétron com você, você compartilha um comigo. Então, no final das contas, nós temos uma ligação por compartilhamento. Ambos os átomos de flúor possuem 8 elétrons na camada de valência, cada um daí. Beleza? Então, ligação covalente ou molecular, ligação com compartilhamento. O que é importante saber? Como existe um compartilhamento, não existe nem ganho nem perda. Nenhum dos átomos envolvidos na ligação covalente ele vai ganhar ou perder algum elétron, beleza? E é muito interessante você entender que esse compartilhamento de elétrons não precisa necessariamente ser um único elétron. Olha aqui um exemplo que nós temos aqui nesse quadro bem bacana. O átomo de hidrogênio possui somente um único elétron, correto? Então, uma molécula de hidrogênio, H2, vai possuir uma única ligação. Na fórmula de Lewis é uma fórmula bem bacana para você montar ligações químicas de maneira geral. Você coloca o seu elemento químico no meio e distribui os elétrons da valência ao redor desse elemento. Então aqui, ó, na fórmula eletrônica de Lewis, um átomo de hidrogênio com um elétron, outro átomo de hidrogênio com outro elétron, formando uma ligação. Toda vez, pessoal, que você vê um risquinho, um risco significa uma ligação química. Se é uma ligação química, nós temos 2 elétrons envolvidos ali, em ligação covalente. Beleza? Beleza? Fixou? Tranquilo? E forma molecular ali, H2. Então, partindo para a próxima molécula, para o próximo exemplo no nosso gráfico, oxigênio, que vai entra bem para aquela parte que eu falei com vocês ali. O compartilhamento pode ser com mais do que um único elétron. O oxigênio ele precisa de 2 elétrons para fechar o seu octeto, fechar a sua camada de valência. Então, um oxigênio com outro oxigênio, um oxigênio fornece 2 elétrons no compartilhamento, o outro oxigênio também fornece, então formando 2 ligações, pessoal. Uma ligação dupla. Olha lá, pessoal, na forma de Lewis, oxigênio distribuiu os elétrons da valência, então temos 6 elétrons na camada de valência do oxigênio. Desses elétrons, um oxigênio fornece 2, o outro fornece 2, formando 2 ligações. Olha ali na fórmula estrutural, O dupla O, pessoal, formando a molécula de oxigênio. Outro momento ali, pessoal, nitrogênio. Nitrogênio, ele possui 5 elétrons na camada de valência, então ele precisa de mais 3. Então, um nitrogênio, ele reage, ele compartilha 3 elétrons com outro nitrogênio, que também vai ceder 3 elétrons, ambos compartilhando cada um 3 elétrons, ambos formam, então, completam o seu octeto. Olha ali na fórmula de Lewis, nitrogênio com 5 pontinhos, que representam 5 elétrons na camada de valência, circulou 6 pontinhos ali, cada nitrogênio forneceu 3 elétrons ali na ligação, formando então uma ligação tripla, pessoal. Então, na fórmula estrutural, nós temos N tripla N, pessoal. Beleza? E o exemplo ali do metano. Metano ali, que é o carbono. O carbono ele vai possuir 4 elétrons na camada de valência. Ele precisa de quantos elétrons a mais? Mais 4. Então, cada hidrogênio fornece 1. O carbono fornece cada um de seus átomos, dos seus elétrons da sua camada de valência para cada hidrogênio. Então, o hidrogênio alcança a estabilidade atômica, a estabilidade do seu átomo com 2 elétrons com a valência, e o carbono com 8, porque como é um compartilhamento, o hidrogênio também compartilha o elétron dele com o carbono. Então, pessoal, olha ali, ó, forma de Lewis, carbono com seus 4 elétrons distribuídos ao seu redor, o hidrogênio com seu único elétron, formando então a fórmula estrutural ali
com um bastãozinho. Lembra sempre, um único bastão representa dois elétrons que são os elétrons envolvidos na ligação. Ou seja, os elétrons que estão sendo compartilhados em cada átomo. Beleza, pessoal? Muito importante que existe na química um compartilhamento assim, meio desigual, digamos assim, que é a tal da formação da ligação covalente da ativa ou coordenada. O que é isso, pessoal? É uma ligação que ela é formada pelo átomo que tem ali elétrons sobrando, digamos assim, na sua orbital. Vamos pegar um exemplo aqui, ó. É um compartimento de par de elétrons livres de um átomo que já atingiu a estabilidade atômica. Vamos pegar aqui, ó, pessoal, enxofre e oxigênio, certo? Fazendo a distribuição eletrônica do enxofre, nós temos aqui 6 elétrons na camada de valência, na terceira camada. O oxigênio, 6 elétrons na camada de valência, só que na segunda camada, certo? Então, cada um precisa de 2 elétrons na sua camada de valência para fechar a regra do octeto, beleza? Uma outra ligação, então, teoricamente, o enxofre ali fechou o octeto, o oxigênio também, pelo compartilhamento dos elétrons. Vale ressaltar que tanto o oxigênio como o enxofre são da mesma família, certo? Ambos são dos calcogênios. O que é tal, pessoal, da ligação dativa que a gente estava falando, pessoal? É nada mais ou menos que o enxofre, ele possui mais 2 elétrons ali, mais 2 pares de elétrons sobrando, digamos assim. E ele fornece, ele compartilha esses 2 pares de elétrons da nuvem eletrônica que estão sobrando com outro átomo, para que esse outro átomo também atinja a estabilidade eletrônica dele. Então aqui, ó, pessoal, nesse exemplo, nós temos já um enxofre, tinha um enxofre lá, com um átomo de oxigênio. Outro átomo de oxigênio que apareceu, esse enxofre fornece compartilha esses 2 elétrons que estão livres ali com o átomo de oxigênio, formando essa ligação dativa ou coordenada, pessoal. Toda vez que você vê uma seta de um átomo para o outro, você verifica que é uma ligação coordenada, certo? Representa uma ligação coordenada. Então aqui, ó, pessoal, SO2 é o jeito para essa fórmula molecular. A única maneira de ter essa molécula ser formada seria por essa aplicação, esse fornecimento, esse compartilhamento dos elétrons do enxofre com o outro átomo de oxigênio. Olha aqui o caso do SO3 aí, porque o enxofre vai ter mais 2 elétrons ainda aí, livres, 2 elétrons ali sobrando ali na sua camada livre, e acaba fornecendo isso também, pessoal. De tal maneira, então, que ele faz 2 ligações coordenadas com 2 oxigênios e uma ligação dupla ali, que ele pega, compartilha do outro oxigênio para fechar o seu octeto. Então aqui, ó, forma eletrônica, forma estrutural, forma molecular. E por que isso é importante, pessoal? Porque é só dessa maneira para a gente entender como existem certas estruturas na natureza. Olha o exemplo do ácido sulfúrico, pessoal. No ácido sulfúrico nós temos H2SO4, pessoal. Nesse caso aqui, o enxofre só precisava de 2 elétrons para fazer a sua ligação, no caso, a sua... precisava somente de 2 elétrons para fechar o seu octeto. E olha como que é essa estrutura. Ele fornece os elétrons livres em ligações coordenadas, fechando então, para conseguir fechar a estrutura molecular. E todo mundo alcançar a estabilidade que todos desejam com 8 elétrons na camada de valência, certo? Então, ligação coordenada ou ligação dativa é quando um átomo com elétrons livres, que já preencheu o seu octeto, ele fornece, ele compartilha com outro átomo esses elétrons livres aí que estão sobrando, digamos assim. Beleza? Propriedade dos compostos moleculares. Compostos envolvidos em ligações covalentes somente. Eles possuem propriedades muito importantes também. Primeiramente, gases e líquidos covalentes, essas moléculas, normalmente em temperatura ambiente, elas estão no estado físico de gás ou líquido. Normalmente, pessoal, existem exceções. É o caso, por exemplo, do carbono. O carbono ali, grafite, ou carbono diamante, entendeu? Depende, existem exceções, pessoal.
Sólidos possuem propriedades irregulares também. Temos uma diversidade de sólido, dependendo do sólido ali, por exemplo, até no próprio carbono, pessoal. O carbono grafite e o carbono diamante. Ambos são sólidos, ambos são feitos de carbono e possuem propriedades totalmente distintas uma das outras. E, muito importante, eles não conduzem calor ou corrente elétrica. Eles não conduzem corrente elétrica, pessoal. Muito importante isso. Tanto no estado sólido quanto no estado líquido, compostos moleculares de maneira geral não conduzem corrente elétrica. Certo? Partindo então agora para a ligação metálica, que ela é um pouquinho mais diferente, digamos assim. Ela não possui uma representação igual a iônica, igual a molecular. Ela possui normalmente é representada somente pelo elemento químico que está envolvido ali naquela matéria, entendeu? A sua representação estrutural depende do conhecimento prévio ali dos cristais, dos retículos cristalinos. Muito importante, todos os átomos são iguais na estrutura. E também a ligação é conhecida como mar de elétrons. Como assim, pessoal? Pense comigo. Você tem um pedaço de ferro ali. Se é um pedaço desse pequeno de ferro, uma barra de ferro enorme, de ferro puro, vai ser ferro, representado por Fe, ferro. Não existe uma representação de quantos átomos de ferro vão ter naquela quantidade de ferro. Não existe uma representação nesse ponto. E por quê? Porque a ligação metálica que está envolvendo esses átomos, nós temos os átomos lá e existe esse mar de elétrons que está rodeando, os elétrons estão livres ali e está transitando entre essa interação. Então, ligação metálica, primeira coisa que entra na cabeça, mar de elétrons. Existem esses elétrons transitando pela estrutura ali, entendeu, pessoal? E, consequentemente, uma das propriedades que é favorecida por isso é que eles são excelentes condutores de calor e de eletricidade. Isso é muito importante vocês entenderem. Então, ligação metálica, não possui uma representação eletrônica. Viu ligação metálica? Primeira coisa na cabeça, mar de elétrons. Vai ter um mar de elétrons ali, os átomos daquele determinado material vão estar todos juntos ali. E o mar de elétrons, porque os elétrons ficam transitando livremente entre eles ali. Muito importante também, todos os átomos são idênticos ali, entendeu, pessoal? Se é uma placa de ferro, todos os átomos de ferro são ferro ali, estão circundados por aquilo ali, entendeu? Ele não tem uma diferença, um ferro mais... Se é uma placa de ferro puro, todos os átomos de ferro dentro daquele átomo, daquela placa, vão ser ferro no mesmo estado fundamental, tudo certinho. Ouro... Um ouro puro? Também. E, basicamente isso. Mar de elétrons. Ligação metálica, mar de elétrons. Consequentemente, que propriedade fornece? Primeira delas, excelentes condutores de eletricidade e calor, pessoal. Lembre-se muito bem disso, certo? Vale falar que cada retículo cristalino também dessas placas vão estar em torno de 8 a 12 átomos circundando cada átomo, certo? E também o material, no caso aqui, ele fala do cobre aqui, para representar aquilo que a gente tinha comentado. O cobre por si só é representado por cobre, não importa o número de átomos que estão envolvidos no fio de cobre ali. Outras características, além de excelentes condutores, condutor elétrico e térmico, dado essas propriedades que a ligação metálica proporciona, normalmente metais, eles possuem, alguns metais são mais dúcteis ou maleáveis. O que é um metal dúctil? É a capacidade de se formar fios. Olha o cobre é um material muito dúctil, ou seja, fazer fios de cobre. Outra propriedade de maleabilidade, que é a de formar chapas, pessoal. Folha de alumínio, papel alumínio, entendeu, pessoal? Chapas. É uma propriedade muito bacana que também que os metais possuem, dado essa maneira como estão feitas as ligações. Correto? Pessoal, muito importante. Isso é muito importante. É muito cobrado em algumas provas também. Liga metálica. O que é liga metálica? Pessoal, liga metálica é nada mais nada menos do que você pegar materiais metálicos com materiais não metálicos ou só materiais metálicos e juntar eles, porque daí cada material vai fornecer uma característica. Cada metal possui uma característica. Da mesma maneira que cada elemento possui uma característica. Você colocando tudo eles juntos numa liga, você consegue destacar e pontuar certas características que favorecem aquele material.
O exemplo, por exemplo, o aço, pessoal. O aço é uma liga metálica de ferro com carbono. Qual que é a característica do aço? O carbono fornece uma rigidez, fornece uma estrutura um pouco mais resistente pro ferro, pessoal. Pro ferro. Então, a liga de aço é uma liga mais resistente e é uma liga feita de ferro e carbono. Muito importante. O que é o aço inoxidável, pessoal? É ferro e carbono, só que você é adicionado níquel e cromo, pessoal. Então, é um aço que possui uma outra propriedade. Uma propriedade que é contra a corrosão, contra a ferrugem, certo? Latão, muito importante, é uma liga metálica de cobre e zinco. Bronze, de cobre e estanho, pessoal. Latão é muito utilizado para ser feito em instrumentos musicais, enquanto o bronze, cobre e estanho é uma propriedade, é uma liga muito bacana e resistente também. Ouro 18 quilates. O que é o ouro 18 quilates? É o ouro com prata e cobre, pessoal. Duralumínio, um exemplo de outra liga, que é uma liga de alumínio, cobre, manganês, magnésio e silício. E a álmaga de zinco, que é zinco, mercúrio e prata. Vale ressaltar também, que não foi comentado ali no último slide, só voltar aqui rapidamente, de propriedade dos metais, em temperatura ambiente, a maioria deles é sólido, com exceção do mercúrio. Beleza? Só voltando rapidamente. Então, ligas metálicas, muito importante você saber o que é uma liga metálica, que é a união de materiais para alcançar propriedades antes que esses materiais não tinham. E saber, principalmente ali, aço, latão, bronze, ouro 18 quilates, é interessante você saber a composição dessas ligas. Certo, pessoal? Então, sabendo disso, qual das alternativas a seguir apresenta substâncias formadas somente por meio de ligações covalentes, pessoal? Pessoal, vamos dar uma olhada aqui. Ligação covalente. Certo? Vamos lá. K2SO4, pessoal. K2 é potássio, pessoal. O potássio está lá no começo, ele vai ceder, vai fornecer elétron ali para o enxofre e vai acabar formando um íon. Aqui também Na2O, pessoal. Lembra lá? O sódio ele tem um elétron em camada de valência só, ele vai fornecer esse elétron para o oxigênio. Então, ligações iônicas. A não é. Se é carbono grafite, PO4, N2, zinco, pessoal. Pessoal, zinco, lembra lá? O que é zinco? Zinco ele não representa quantos átomos de zinco tem na liga metálica, na ligação metálica. Então, pessoal, zinco ele é uma ligação metálica, beleza? Não é a alternativa B também. No caso aqui da C, NaCl. Já matou aí, né? Que essa aqui é ligação iônica. Você lembra lá que nas últimas aulas? NaCl, pessoal. Ligação iônica. H2SO4, opa! Lembra lá que a gente conversou aqui nessa aula? H2SO4 é um composto molecular. Tem ligação dativa aqui, ligação coordenada, que ajuda a formar essa estrutura. HNO3 também. E PCl5, pessoal. Ambos os três elementos aqui finais, ligações covalentes moleculares. Beleza, pessoal? Então, alternativa aqui, D. Mackenzie de São Paulo. Dados o número atômico do oxigênio 8, o número atômico do carbono 6, flúor 9, hidrogênio 1, a molécula que apresenta somente uma ligação covalente normal é... Pessoal, e tem aqui as moléculas daí. Uma única ligação covalente normal. Vamos ver aqui. Fazendo a distribuição eletrônica, se você for fazer a distribuição eletrônica, você vai verificar que o oxigênio ele vai ter 6 elétrons na camada de valência, ou seja, vai precisar fazer 2 ligações. Então, se tem oxigênio, vai precisar de 2 ligações. Então, uma única ligação covalente não vai ter oxigênio. Carbono, número atômico 6, fazendo a distribuição eletrônica, vai verificar que ele precisa fazer 4 ligações. Não. Flúor, 9, fazendo a distribuição, vai verificar que falta um único elétron para fechar a camada de valência. Então, o flúor vai ter envolvido numa única ligação. Pode ser que tenha flúor. E o hidrogênio também, pessoal, só precisa de uma única ligação para alcançar a estabilidade atômica. Então, pessoal, dentre as moléculas aqui, flúor com flúor 2, ou seja, 2 átomos de flúor, cada um precisa de um elétron para fechar a estabilidade eletrônica. Então, um elétron, uma única ligação, F2. Correto, pessoal.
o flúor aqui, F2, já seria a resposta correta. O2, por que não? Porque lembra lá, o oxigênio precisa de duas ligações. CO, pessoal, aqui não vai ser exatamente o carbono com o oxigênio, não vai formar uma única ligação para alcançar essa estabilidade. O3, pessoal, nós vamos ter uma ligação dativa ali, uma molécula de ozônio. E H2O, nós temos duas ligações ali. O3 também, além disso, vai ter duas ligações, uma ligação dativa, e H2O, duas ligações ali envolvendo, duas ligações H oxigênio, né? Certo? Então, a molécula que apresenta somente uma única ligação covalente normal é a de flúor. Beleza? FATEC São Paulo. A condutibilidade elétrica dos metais é explicada admitindo-se ruptura de ligações iônicas? Não. Ruptura de ligações covalentes? Não. Existência de prótons livres? Não. Existência de elétrons livres? Opa! A condutibilidade elétrica dos metais é explicada admitindo-se? Lembra do mar de elétrons? Alternativa D, pessoal. A existência dos elétrons livres na ligação metálica é o que vai fornecer, vai se disponibilizar essa capacidade de condutibilidade elétrica, certo? Para casa, pessoal, apostila volume 2, aí página 409 e 410, certo? É isso que eu tenho para hoje, pessoal, para essa aula. Grande abraço, tudo melhor para vocês sempre. Valeu!